Ontem eu postei sobre o currículo que me garantiu minha primeira vaga em tecnologia, mesmo eu tendo experiência em nada de nada de nada. E aí muita gente veio me perguntar como que eu estruturei esse currículo, o que é que tinha nele, que textos eu coloquei, como que ele tava, se tinha uma coluna, se tinha duas. E eu decidi fazer esse vídeo aqui para explicar um pouquinho melhor para vocês como que esse currículo foi estruturado, o que é que eu escrevi nele, como que eu destaquei minhas qualidades mesmo sem ter experiência para poder estar ali garantindo minha primeira vaga. Para quem não me conhece, eu sou Enê, eu atuo como engenheira de software sênior para uma startup no exterior, remotamente aqui do Brasil, e eu também crio conteúdo no I Am Tech Girl no Instagram, tô começando a criar aqui no YouTube, então já se inscreve no canal. Voltando para o currículo, esse currículo não só ele me trouxe minha primeira vaga, como ele foi me acompanhando ao longo da carreira, eu fui adicionando minhas experiências nele ao longo do tempo, e ele foi me trazendo todas as outras vagas que eu consegui durante minha carreira. Para vocês terem ideia, eu vim mudar esse currículo no ano passado, e eu tô até pensando em voltar para ele, porque a estrutura dele, ele é de uma coluna só. Meu currículo hoje em dia ele tá estruturado em 2 colunas e às vezes ali, como tem alguns processos que são mais automatizados, se você for se inscrever num processo e tudo mais, então pode ser que um IA ali, a automação, não consiga captar tão bem a informação que está em 2 colunas quanto conseguiria em uma coluna. Então, para quem já está mais avançado de carreira, isso não importa tanto, porque geralmente é uma pessoa realmente que vai revisar o seu currículo, então a pessoa vai te abordar e vai pedir o seu currículo e ela mesma vai revisar. Mas quem está no começo de carreira é muito comum, porque tem muitas pessoas aplicando, então é muito comum que o processo seja automatizado pela empresa, pelo menos a triagem ali do currículo, e essa triagem, por ser automatizada, geralmente tem algumas coisas que a automação vai entender, outras coisas não. Então, o mais simples, o mais não user-friendly, mas machine-friendly que você puder deixar o seu currículo melhor. Tá, mas qual que é a história desse currículo? Eu estava na faculdade na época, entre acho que 5º e 6º período, que foi justamente quando eu consegui meu estágio, e foi um pessoal da Microsoft lá na minha faculdade falar sobre como que era você trabalhar na Microsoft, fazer um pitchzinho ali pra gente, tipo, de como que era o dia a dia de quem trabalhava na Microsoft, como você podia aplicar, o que é que podia te destacar. Isso acabou ajudando bastante, comecei a entender várias coisas de como que eu poderia estar me destacando ali através do meu currículo num processo seletivo, né? E como que eu poderia estar preenchendo esse currículo mesmo tendo 0 experiência, porque toda a minha experiência que eu tinha era a faculdade. Eu não fazia, assim, não tinha projetos pessoais na época, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito freela, então toda a minha experiência ali na área de tecnologia, com programação, era graças à faculdade. E eles deixaram um template pra gente de currículo que a gente poderia estar utilizando. Foi esse template que eu tentei preencher com as informações que me foram passadas e eu fui usando ele ao longo de minha carreira, nunca tive problema com ele. Inclusive, esse é um template que vocês acham na internet, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês encontram esse template. E aí, qual que é a coisa interessante nesse template? Que ele vai fixar as principais características, assim, profissionais em você. Então, hoje em dia, claro, ele tem uma seção que é para experiências profissionais. Hoje em dia, claro, essa seção eu tenho preenchida. Mas na época, como eu não tinha nenhuma experiência, eu só deletei essa seção e não coloquei nada, porque eu tinha 0 experiência profissional. Mas aí eu fui preenchendo com outras coisas. Então, tinha lá meu nome, coloquei minhas informações de contato, né? Meu LinkedIn, meu GitHub, para poder acessar. E aí, coloquei informação também sobre o meu curso que eu fazia. E tipo, curso, instituição, a data prevista de graduação, porque tem algumas empresas que isso conta bastante, principalmente você está se inscrevendo para estágio, porque tem um tempo mínimo ali, geralmente, de estágio, e tipo, você ainda precisa estar na graduação para poder estar participando do programa de estágio. Então, isso acaba sendo bem importante. Mas tá, quais as partes do currículo que eu quero fixar aqui que foram muito importantes, eu acredito, para eu poder conseguir minha primeira experiência?
Porque como eu não tinha nenhuma experiência, só apaguei a parte ali de experiência profissional, tinha uma outra parte que era de projetos. Essa parte aqui, gente, eu coloquei literalmente tudo que eu fazia de projeto. Sei lá, projeto de uma disciplina da faculdade. Coloquei lá. E aí eu descrevia o que era o projeto, tipo, dava um contexto, como que ele foi feito, com o que ele foi feito e qual o impacto gerado por ele. O que era a finalidade daquele projeto, se teve algum impacto. Às vezes é um projeto social. Participei de muitos hackathons, muitas competições, então eu colocava os projetos das competições também ali, e sempre com um linkzinho pro repositório no GitHub, que aí dava pra pessoa acessar e ver como que foi estruturado aquele projeto e tudo mais. E é muito importante que você dê um contexto, porque geralmente a pessoa que vai olhar teu currículo não é uma pessoa técnica, então ela não vai acessar o teu GitHub e entender o que tá lá no teu código. Ela só vai ler, e todos aqueles tópicozinhos que tem lá é o que ela vai saber daquele projeto, então é bom tu caprichar nisso daí. Isso vale para experiência profissional também. A parte, quando você já tem uma experiência profissional, é importante que você contextualize bem o que foi aquela tua experiência, porque às vezes tu trabalha numa empresa que é muito conhecida e aí a pessoa já tem uma ideia do que é que tu faz lá, de acordo com o teu cargo, mas às vezes tu trabalha numa empresa que ninguém conhece, ou às vezes aplicando pra gringa, empresa daqui do Brasil, o pessoal lá fora não conhece. Então é muito importante tu dar um contexto do que tu faz, com o que tu trabalha naquela empresa, quais tecnologias tu usa. Então, isso é importante tanto para a parte de experiência profissional, quanto para a parte dos teus projetos ali. E aí, nesses projetos, gente, entra tudo. Eu coloquei projeto que eu fiz de hackathon, de competição, projetos que eu fiz na faculdade, nas disciplinas. Coloquei minha pesquisa, eu fazia pesquisa científica, coloquei também meu projeto de pesquisa científica. Se tu faz maratona de programação, também dá para colocar. Tudo isso vai contando como projeto, são projetos extracurriculares, principalmente se tu é uma pessoa que só está na faculdade. Porque é isso que é esperado de tu, não é esperado que tu tenha experiência profissional, mas é esperado que tu seja proativo, que tu esteja ali ativo na comunidade, que tu faça coisas dentro da faculdade, que tu esteja sempre aprendendo mais. Uma empresa júnior que tu participa, isso aí entra como experiência profissional, tá? Porque é voluntário, mas você tá trabalhando. Tipo, você tem a vivência ali do dia a dia. Então, uma outra coisa que foi bastante importante foi a sessão de prêmios. Eu coloquei uma sessão de prêmios que, como eu participava muito de hackathons, eu tinha premiação de primeiro lugar em tal hackathon, por exemplo, então uma menção honrosa. Então eu ia lá e linkava de tipo, tal projeto foi para tal hackathon, e lá embaixo eu colocava que eu consegui uma premiação de segundo lugar, por exemplo, num hackathon que eu participei da Microsoft. Isso ali já me dava um destaque maior, porque isso validava o meu projeto. Tipo, esse projeto aqui venceu uma competição, então ele já foi validado por alguém, sabe? Então isso também te dá muitos créditos. É uma coisa que eu recomendo muito, se tá começando agora, vai para essas competições, participa de eventos, tem muito evento gratuito, tem muito evento online hoje, muito hackathon online. Então além de tu tá podendo ganhar um prêmio, tu tá podendo ali acrescentar coisas no teu currículo. Uma outra coisa que me ajudou bastante foi trabalho voluntário. Eu fui voluntária por alguns anos de uma ONG norte-americana. Isso ajudou, inclusive, a validar meu idioma para, tipo, provar que eu falava inglês ali no nível profissional, porque eu me comunicava com as pessoas ali da ONG. E o trabalho voluntário, seja fora da área de TI ou na área de TI, conta bastante, principalmente como soft skills também, que você vai adquirindo. Então, se você tem a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, tipo, existem N ONGs com precisão de pessoas para colaborar, sabe? E é muito legal isso, porque você tá devolvendo algo para a comunidade e mesmo assim isso também tá te ajudando. Então, é uma coisa incrível, eu adoro o trabalho voluntário. Então, são coisas ali que vai agregar muito no teu currículo, principalmente se tu tá começando e tu não tem experiência profissional para colocar no teu currículo. Essas coisas vão te dar um up, assim, vão te destacar dentro ali da multidão. E aqui na descrição eu vou deixar um link que eu peguei esse template do currículo que eu utilizei e eu tentei pré-preencher com as instruções de como você deve preencher cada sessão. Se tem alguma sessão que, tipo, não importa tanto pra ti, tipo, tu não tem aquilo, tu pode só excluir essa sessão.
É um template completamente editável. Eu deixei pré-preenchido com instruções para tu poder preencher da forma correta. Esse template vai estar aqui na descrição, o link para tu fazer o download dele completamente gratuito, até porque eu recebi esse template gratuitamente, né? Então não vou comercializar uma coisa que eu recebi de graça, mas para ajudar vocês mesmo. E tá tipo bem explicadinho lá. Então você pode baixar, editar no Google Docs e tipo, já começar a enviar para as empresas, tá bem explicado. E isso, boa sorte nos processos seletivos para vocês e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal.